Então, tratando agora sobre a carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e também a carta aos Gálatas. Paulo, nós sabemos que essa é a sua quarta carta, é a sua última carta aos Coríntios, e eu coloquei como título uma defesa apostolar ou uma defesa apostólica. A principal razão da escrita desta carta é a defesa de Paulo do seu apostolado. Ele não fez isso por vaidade ou por qualquer razão fútil, mas para defender a própria igreja. Se Paulo não fosse um verdadeiro apóstolo, a igreja teria crido num falso evangelho que confundiria uma falsa salvação, conduziria, aliás, a uma falsa salvação. Então, por amor àqueles irmãos e com todo o direito de defender a verdade, de ter sido chamado por Cristo para ser apóstolo, Paulo argumentou aqui, conforme o capítulo 12, verso 19, pensais que estamos nos defendendo diante de vós todo esse tempo? É diante de Deus que falamos em Cristo. Amados, tudo isso fazemos para a vossa edificação. Então, Paulo dá essas palavras no momento em que ele tinha acabado de defender o seu apostolado com muita ênfase, ponto após ponto, contrastando aquela ideia dos falsos apóstolos que tinham surgido na igreja de Corinto, dizendo: olha, esse cara sofreu demais, esse cara não é tão bom assim, e na verdade nós somos os verdadeiros enviados da parte de Deus, nós somos os verdadeiros apóstolos, tá? Bem, então essa é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele é interessante porque na sua saudação ele escreve dessa vez não mais com Sóstenes, mas agora ele escreve com Timóteo. Então nós podemos ver aqui na introdução, na sua saudação, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, Timóteo foi quem mais escreveu cartas com Paulo. Era um cara muito chegado de Paulo, como nós bem sabemos. A igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Então, era uma carta circular, não somente para uma só igreja, mas para um conjunto de igrejas da região de Corinto. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa curiosa que Paulo fala nessa carta, logo no início, é das suas grandes tribulações que ele passou, e ele até desesperou-se da vida. Ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, fala dessa ideia que nós podemos consolar aqueles que estão passando por tribulações porque Deus nos consolou. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, sofremos, mas também somos consolados. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Como assim? Estou sofrendo, isso vai servir de bênção para outros? Vai. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, os sofrimentos dos cristãos acabam servindo de consolo para outros. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Aí vem uma passagem que em que Paulo se expressa, e isso acaba desmontando uma ideia falsa contemporânea de que Deus só dá o frio conforme o cobertor. Ou, em outras palavras, que Deus não nos prova além das nossas forças. E a Bíblia não diz isso, tá? Então, vou ver primeiro aqui e depois a passagem que supostamente diz isso, mas não diz. Segundo aos Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia.
porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então Deus prova sim, além das nossas forças, e como é que a gente supera isso? Como é que a gente passa por provações tão severas? Por que que a gente não sucumbe em meio a elas? Porque Deus nos prova além das nossas forças, mas Ele nos dá a força dele para passarmos por essas tribulações. E a passagem que muitos irmãos acham que Deus não prova além das nossas forças, é 1 Coríntios 10:13, que diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então veja, essa passagem é a passagem que muita gente acha que diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Prova sim. Só que essa passagem diz que ele não é diz que não, na origem não é Deus aqui. A origem é tentação, tá? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, tá? Então a tentação é algo natural, faz parte. Jesus foi tentado, tentação não é pecado. Adão foi tentado, Adão caiu. Jesus foi tentado, Jesus não caiu. E nós somos tentados, às vezes pecamos e às vezes resistimos, tá? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, não é que sejais provados, é tentados, além das vossas forças. Então, é como alguém já disse, nós estamos na água. Deus está querendo, o diabo está querendo nos matar afogados, mas Deus quer nos ensinar a nadar. Então, dessa maneira, nós somos tentados não por Deus, mas pela carne, pela tentação humana e também pelo diabo. Mas Deus nos prova, é diferente, tá? Deus nos prova. Então, Paulo fala sobre o seu sofrimento na segunda carta. Nós vemos também o sofrimento de Paulo na carta, expresso na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz: Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Paulo estava sendo apunhalado pelas costas pelos irmãos de Corinto, porque ele amava aqueles irmãos, mas eles estavam tentando traí-lo, digamos assim, com outros falsos apóstolos. Então a gente percebe que Paulo não desanimou na fé, mas pelas tribulações aqui e acolá, isso acaba acontecendo. No capítulo 5, nós vemos a verdadeira morada dos crentes, a morada eterna. Aliás, no capítulo 3, quando se diz que a letra mata, a letra mata, mas o espírito vivifica, ou seja, ele dá vida. Bem, que no capítulo 3, o que é que significa a letra mata? Veja só, versículo 3: Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E, por, é, e é por intermédio de Cristo que temos confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, essa passagem, sem nenhuma análise, sem apresentação de nenhum contexto, é usada por muita gente no sentido de dizer, querer que signifique, e estudar a Bíblia num seminário, por exemplo, ou estudar muito, ou ler sobre teologia, vai matar a fé das pessoas. Pelo amor de Deus. Só se Deus tivesse nos dado um livro envenenado, né? Mas não, na Bíblia nós temos a palavra de Deus. Então, muitos dizem
que a letra mata, mas o espírito vivifica, ou dizem só essa frase aqui, né? A letra mata, quando alguém está, por exemplo, explicando passagens bíblicas numa igreja e, ao invés de apelar para o emocionalismo comum em muitas igrejas, ou apenas a ideia fictícia, ou aquilo que é tido como espiritual, porque na verdade o espiritual é obedecer à palavra de Deus, muita gente defende que a pessoa, na verdade, está morrendo na fé. E não é isso que acontece, né? Não é assim que acontece. Na verdade, as pessoas. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando da antiga aliança que foi escrita em pedras e agora a nova aliança que é escrita no coração. Tá? É uma aliança não da letra, mas do espírito, porque está dentro. Está dentro do indivíduo. Tá? Já no capítulo 5, nós temos outro assunto aqui. O tempo é curto. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, o corpo humano, tá? A ideia de tabernáculo também é o corpo humano de Pedro, na segunda carta de Pedro, quando ele diz que vai, sabendo que vai deixar em breve este tabernáculo, o seu corpo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, o céu é a morada eterna dos crentes, tá? O céu é sim a morada eterna dos crentes. Bem, nós temos então um ministério muito interessante, que muita gente acha que não tem um ministério, mas há um ministério comum a todos os cristãos. Esse ministério é o ministério da reconciliação. Paulo apresenta o ministério da reconciliação aqui em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17, que talvez seja o único texto mencionado comumente aqui. Ele diz: E se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação, tá? As coisas, como diz a NVI, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é esse ministério da reconciliação? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, a pregação do evangelho é esse ministério da reconciliação. Os homens estão brigados com Deus. Nós, porém, temos esse ministério. Então, o ministério de evangelização, pregação do evangelho aos incrédulos, é um ministério peculiar a todos os cristãos. Todos fomos chamados para isso. Ah, não, mas meu ministério é na portaria da igreja ou na cozinha. Também, também. O meu ministério é na pregação. Sim, ótimo. Que bom que reconhece. Então, vai pregar o evangelho para os incrédulos, principalmente, tá? Bem, nós temos tudo isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Outras questões interessantes da segunda carta de Paulo aos Coríntios é a sua alegria. Capítulo 7, versículo 11, versículo 6. Temos aqui. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Então, Deus, porém, que conforta os abatidos, nos consolou ou nos animou com a chegada de Tito. Tito, então, isso que eu quero. Tito, então, é um homem, aquele Tito, da carta de Paulo a Tito mesmo, tá? Aquele que se tornou bispo numa ilha grega, na ilha de Creta, tá? Tito era um homem que podia animar os outros, ele podia consolar. Provavelmente ele tem esse dom da consolação, que também Barnabé tinha, tá? Aí nós vemos mais uma questão curiosa no capítulo 7, versículo 10.
Paulo fala sobre a tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então veja, ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo, diz a música. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Nem sempre, né? Então, quando Deus nos quer sorrindo, quando a gente está em comunhão com Ele. Quando a gente está em pecado, Deus nos quer chorando, porque essa tristeza que leva ao arrependimento é uma tristeza gerada pelo Espírito de Deus. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, tá? Mas a tristeza do mundo produz morte, que é aquela tristeza que as pessoas vão buscar se refugiar em qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa longe de Deus. Mas Deus fala da tristeza segundo ele. Outra curiosidade da carta de Paulo aos Coríntios é no capítulo 8, versículo 18. Capítulo 8, verso 18, ele fala de um irmão que não aparece o nome, nós não sabemos sobre quem ele está falando até hoje, mas ele diz aqui em 8,18: e com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Cujo louvor, o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Tá? Então esse louvor aqui não é música, é o elogio. Na Almeida 21 diz assim: e juntamente com ele estamos enviando o irmão cujo louvor por seu trabalho no evangelho tem se espalhado por todas as igrejas. Bem, era alguém muito querido de todas as igrejas, que estava indo provavelmente com Tito, enviado pelo apóstolo Paulo. Como era o nome desse camarada? Não sabemos, tá? Quem era ele exatamente? Não sabemos. Mas sabemos que era alguém muito querido em todas as igrejas. Aí nós entramos no capítulo 11. Capítulo 11 é quando Paulo apresenta as suas credenciais de apóstolo. Ele defende sua autoridade e ele diz como ele exercia o trabalho como apóstolo a partir do verso 16. Capítulo 11, verso 16. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Aí ele começa a ironizar aqui, tá? E vai do capítulo 11 até o 12, ironizando, dizendo que vai se gloriar, se engrandecer. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, ele está ironizando o tempo todo, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, que se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Está falando dos falsos profetas que estavam se dizendo apóstolos enviados da parte de Deus. Tá? E ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Então, está dando uma ênfase tripla aqui sobre isso. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Então, Paulo trabalhou mais que todos os apóstolos, é isso que ele está dizendo. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Então, era aquela açoite, aquela punição que os judeus davam, que diziam que 40 chicotadas nas costas de um homem poderia matá-lo. Então, eles davam 39, na verdade davam 78, né? Porque davam 39, depois davam mais 39, e ele diz aqui que recebeu 5 vezes. 5 vezes, tá? 200 menos 5, 195 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, ou seja, boiando, uma noite e um dia. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, seus irmãos, né? Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Até isso ele sofreu. Em trabalhos e fadigas, em vigília, ou seja, à noite acordado, muitas vezes.
em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Então, Paulo passou fome, é isso que ele está dizendo, passei necessidade. Em frio e nudez, passou frio e sem ter com que se cobrir, se cobrir. Além das coisas exteriores, que são essas coisas que ele mencionou, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, uma preocupação interna que não cessava. Então ele começa a dizer tudo isso, aí vai se gloriando. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Aí ele continua que não há uma quebra, há uma carta, né? Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele diz que ele mesmo, há 14 anos, quando ele escreveu isso, tinha ido até o céu, mas Deus lhe pôs um espinho na carne, tá? Para que ele não se ensoberbecesse. Então a gente não sabe o que é espinho na carne até hoje. Há muitas especulações sobre o que seria isso, mas nenhuma prova definitiva do que seria esse espinho na carne definitivo do apóstolo Paulo. Então, nós só sabemos o que ele quis dizer e o que ele disse exatamente, que, na verdade, ele sofreu mais do que todos os apóstolos e trabalhou mais que todos eles. Por isso, os coríntios deveriam obedecê-lo, porque ele é um verdadeiro apóstolo. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Tá? Então, é uma tradução difícil aqui desse versículo, mas Paulo está dizendo que ele é o verdadeiro apóstolo. Então, ele não está defendendo o seu apostolado, como eu disse no início, por si. Vocês têm que acreditar em mim porque eu sou verdadeiro e pronto. Não, se eu sou um falso apóstolo, é a conclusão de Paulo, vocês creram num falso evangelho e têm uma falsa salvação. Então é necessário crer no que eu preguei, porque é verdadeiro, porque eu sou verdadeiro, sou de Cristo, e o meu evangelho, não como origem, mas como posse, é o evangelho de Cristo. Bem, e aí tem algumas outras saudações finais, que ele deseja visitar os irmãos, enfim, mais 13 versículos que completam a carta de Paulo aos Coríntios e o que é dito hoje nas igrejas, no fim dos cultos do domingo, que é chamada bênção apostólica, vem daqui, de 2 aos Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E assim terminamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios.